Passamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. Lenita e as crianças estavam tão deslumbradas com a beleza e a tranquilidade do local que nem perceberam que, sentada sob um dos caramanchões, uma pessoa os observava. Somente quando estavam quase frente a frente com essa pessoa, Lenita se deu conta da surpresa que os aguardava. Tia Geninha! A senhora levantou-se e foi de encontro a eles de braços abertos. Lenita, querida, que bom vê-los aqui! Juliana e Felipe se entreolharam surpresos enquanto as duas se abraçavam longamente. Nossa! Mas a senhora parece que remoçou uns 30 anos. Essa é uma das vantagens de viver na espiritualidade, querida. Aqui podemos escolher a idade que queremos aparentar. E eu escolhi ter 60 anos porque foi a idade em que me senti melhor, tanto em termos de amadurecimento quanto em termos físicos. Eu me lembro da senhora bem velhinha, da época em que a Lenita se casou com meu pai. A senhora conhece meu pai? Pode me levar para falar com ele? Tia Geninha trocou um olhar com a enfermeira e respirou fundo, como que tentando escolher as palavras para não desapontar os sobrinhos. Na verdade, foi para conversar sobre isso que a providência divina nos deu a oportunidade desse encontro. E também pelo merecimento de cada um de vocês, é claro. Como assim? Bem, logo após o desprendimento do corpo carnal, é raro a pessoa que desencarnou poder se comunicar com os seus familiares, já que tanto a pessoa quanto seus entes queridos, em geral, se encontram ainda bastante perturbados emocionalmente nessa fase. Mas como vocês são pessoas que procuram se dedicar sempre à prática do bem, gozando, portanto, de merecimento perante as leis divinas, e como estivessem muito preocupados com o estado de Alberto, Deus permitiu que viessem até aqui enquanto seus corpos de carne dormiam para conversar comigo sobre ele. A senhora já morreu? Dentro da sua concepção, sim. Quando eu deixei a terra, você era muito pequenininho. Por isso não se lembra de mim. Mas, na verdade, ninguém morre. As pessoas apenas vão viver em outro lugar quando termina seu período de aprendizado na Terra. Assim como o estudante que passa para a faculdade quando termina a escola. Você me entende? Mais ou menos. Por que é que para mudar de escola as pessoas precisam morrer? Ele ainda está muito impressionado com a morte do pai, tia Geninha. Mas confesso que também não consigo entender porque as pessoas precisam morrer para continuarem vivas. Meus amados, a única coisa que morre é o corpo de carne, jamais o espírito que habita dentro dele. O pai de vocês continua vivo e só foi embora da terra porque já tinha terminado a tarefa que havia se comprometido a cumprir antes de nascer. Cada um de nós tem uma tarefa e um tempo para cumpri-la. Ninguém vai à terra só para passear. Eu não concordo com a ideia de que meu pai tenha terminado essa tarefa de que a senhora fala. Ele ainda queria conquistar muitas coisas no trabalho dele. Ainda precisava ensinar mais um montão de coisas para nós, que somos seus filhos. Será que não? Será que todas as sementinhas que ele precisava plantar dentro de vocês já não estão plantadas? Afinal, pelo que posso observar, tanto você quanto seu irmãozinho são pessoas bastante maduras e equilibradas, apesar da pouca idade. Isso é verdade, tia Geninha. Tanto um como o outro possuem um caráter fora do comum. Alberto sempre se preocupou em conversar muito com eles, em passar-lhe valores, bons exemplos. Mas onde está o meu pai? O pai de vocês está se recuperando aqui neste hospital. Mas como eu já expliquei, vocês ainda não podem visitá-lo. Mas nem um pouquinho.
Eu prometo que só vou olhar um segundinho para ele. Você já imaginou se ele acorda justamente nesse segundinho? Como é que você vai explicar que ele já morreu e que você não vai poder ficar aqui ao lado dele? Ele tá dormindo desde o dia do acidente? Sim. Em geral, as pessoas experimentam uma fase de torpor após seu desligamento do corpo. Essa sonolência, que é mais uma prova de amor de Deus por nós, impede que haja um sofrimento muito grande no período imediato ao desencarne. E quando ele vai acordar? Não podemos precisar quando. Acreditamos, porém, que o efeito do magnetismo espiritual que o fez adormecer já esteja quase no fim. E nós vamos poder esperar? Eu vou ficar aqui, até ele poder me ver. Não é bem assim, Lenita. Dentro de poucos minutos, infelizmente, vocês terão de voltar aos seus corpos. O importante é que, graças à bondade de Deus, vocês tiveram o seu pedido atendido. O que queriam não era saber como ele estava. E quem vai falar para ele que ele já morreu? Não se inquiete com isso, meu amor. No tempo certo, ele vai descobrir. Coitadinho do meu pai. A gente não pode fazer nada para ajudá-lo? Podem e devem. A primeira coisa é não ficar chorando o tempo todo. Sempre que sentir saudades dele, o ideal é canalizar essa saudade numa prece sincera, desejando do fundo dos seus corações que ele esteja bem, que também esteja encontrando forças para vencer os momentos difíceis. Ontem mesmo, um amigo de vocês enviou para o Alberto um bonito vaso de flores amarelas com uma forte mensagem de encorajamento. Vaso de flores amarelas? Mas como é que... Sim, aconteceu exatamente como vocês deduziram. Trata-se do mesmo vaso que vocês receberam em sua casa. Como, porém, João Vitor o escolheu pensando no amigo, desejando que Alberto também pudesse recebê-lo, os bons espíritos que o acompanhavam naquele momento plasmaram uma cópia e a trouxeram para alegrar o quarto de seu pai. E o que é plasmar? Plasmar é modelar com fluidos espirituais aquilo que está no pensamento de uma pessoa, criar uma forma a partir de um pensamento. Na espiritualidade, podemos fazer cópias de todos os objetos humanos desta maneira. Que interessante! Nós vamos lembrar de tudo isso quando acordarmos? De tudo acho um pouco difícil, mas certamente esse encontro ficará de alguma maneira gravado na memória espiritual de vocês. E quando poderemos voltar? Tudo só vai depender do merecimento de vocês. Se conseguirem manter seus pensamentos elevados, trabalhando sempre no bem e emitindo vibrações de paz e resignação, poderão voltar muitas vezes. Se fizermos tudo o que a senhora falou, poderemos voltar todos os dias? Querida, você precisa entender que a missão de Alberto na Terra terminou, mas que a de vocês continua. É claro que os laços de amor construídos ao longo de todos esses anos de convivência não se romperão de uma hora para outra. Contudo, você precisa ser forte o bastante para construir uma vida independente do Alberto. Ele também terá trabalhos a fazer e, sobretudo, muitas coisas a aprender aqui no plano espiritual. Não seria bom para nenhum dos dois caso se mantivessem fixados um no outro o tempo todo. Portanto, para o bem de vocês dois, procure pensar em outras coisas, aproveitar a sua oportunidade de crescimento e aprendizado na Terra. Pode ter certeza de que nós estaremos cuidando bem do Alberto enquanto isso. E quem cuidará de nós? Eu estarei ao seu lado, querida. Você sentirá a minha presença. Bem, o tempo se esgotou. É hora de partirem. Que tal se fizermos agora uma oração de agradecimento ao Pai, pedindo-lhe pelo rápido restabelecimento de Alberto? Dizendo isso, ela tomou a mão de Lenita, que segurou a mão de Juliana, que por sua vez agarrou a mão de Felipe, e a enfermeira Elisa fechou a roda. Querido Pai de amor e bondade,
Nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos por amor ao nosso irmão Alberto e te pedimos, Pai, que ele possa acordar em breve, sem mágoas ou revoltas, conformado e restabelecido, pronto para iniciar mais uma etapa do seu desenvolvimento espiritual. Quanto a nós, Senhor, que possamos retornar nossas tarefas com alegria e resignação e dar de nós o melhor possível para que um dia possamos voltar a conviver juntos na espiritualidade maior, na mais completa harmonia. Assim seja. Após a emocionada prece, embora nem Lenita nem as crianças pudessem perceber, o local havia sido inundado por flocos azulados que caíram sobre as suas cabeças e penetravam-lhe os corpos, trazendo-lhes uma confortável sensação de bem-estar. Os três então abraçaram mais uma vez tia Geninha e seguiram a enfermeira em direção ao portão por onde haviam entrado, carregando uma imensa paz em seus corações. Estamos apresentando O Jardim dos Girassóis. Olá pessoal da Macaparis, hoje eu vou falar um pouquinho do Celu. E para você que quer eliminar de vez a celulite, esse é o produto. O Celu tem em sua composição o óleo de cártamo juntamente com o óleo de semente de uva, que vai auxiliar na perda da gordura corporal e também vai aumentar o metabolismo. Ele tem em sua composição o picolinato de cromo, que vai atuar no metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas. Além disso, ele vai inibir a compulsão também por doces. O Celu tem em sua composição a cafeína, que também vai promover uma ação termogênica. Essa combinação dos compostos vai reduzir processos inflamatórios, consequentemente diminuir aquele aspecto de ondulação da pele, vai melhorar a circulação periférica e promover muito mais qualidade de vida. Esse produto não tem contraindicação. Lembrando que todos os produtos da linha nutricional da Macaparis são indicados para público adulto. Mas se você tem algum tipo de complicação, procure um profissional habilitado. Esse é o Celu da Macaparis. O Celu ele não é um produto especificamente para as pessoas que fazem atividade física, mas você que também quer o auxílio na perda de medida, na redução da celulite, você também pode fazer uso desse produto. Nós recomendamos que, se você pratica alguma atividade física, você fazer o uso da cápsula 30 minutos antes do treino ou de qualquer tipo de atividade física. Se não, você pode consumi-lo após as principais refeições. Bom, pessoal, esse é o Celu da Macaparis. Se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Nosso WhatsApp 67 984 79 71 99. Fale com Gabriel. Voltamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carbone. Os mesmos flocos azulados que envolveram Lenita e as crianças após a prece também surgiram no quarto onde Alberto se encontrava e penetraram seu corpo adormecido. Poucos minutos depois, ele começou a despertar. Sentia a cabeça pesada, o corpo dolorido e muita sede. Abriu os olhos e buscou com o olhar uma garrafa d'água. Só então percebeu que aquele não era o seu quarto e que estava deitado numa cama de solteiro. Onde estou? Como cheguei até aqui? Lembrou-se então da entrevista com o presidente da empresa em que trabalhava e tentou levantar-se, mas... Não consigo. Sinto-me fraco. Será que estou no hospital? Puxou pela memória, mas tudo que conseguia visualizar eram cenas esparsas, sem muita ligação entre si. Lembrou-se da dor que sentira no metrô, do relógio marcando 8:45, da esposa. E Lenita? Por que não está aqui comigo? Percebeu então o vaso de flores amarelas a seu lado. Quem as terá trazido?
E que fraqueza é esta que impede de levantar-me? Preciso ligar urgentemente para o escritório. Já ia tentar levantar-se novamente quando a porta se abriu e entrou a enfermeira, carregando uma bandeja sobre a qual havia uma jarra com um líquido vermelho em seu interior e um copo. Bom dia, Alberto. Como se sente? Quem é você? Que lugar é este? Ai! Sinto uma dor aqui no peito. Preciso de um gole d'água. Elisa despejou um pouco do líquido vermelho no copo e estendeu a ele. Tome, beba isto. Vai lhe fazer bem. Mas isto não é água. Eu preciso falar com o médico. Tenho a impressão de que estou prestes a ter um infarto. Beba isto como lhe pedi e volte a deitar-se. Você precisa descansar. E como é que eu vou beber uma coisa que nem sei o que é? Fique tranquilo. É apenas um fortificante. Foi o Dr. Márcio quem receitou. Vamos, beba. Alberto olhou para o copo desconfiado e bebeu o líquido de uma só vez. Até que não é ruim. Mas quem é o Dr. Márcio? Meu médico se chama Augusto Chaves. Será que você não poderia entrar em contato com ele? O telefone está na minha carteira aqui. Onde estão minhas roupas e minha carteira? Por hora, você não vai precisar de nada disso. Agora deite-se e tente dormir um pouco. Como não vou precisar de nada disso? E quem vai pagar a conta deste lugar? Está me dando um sono, uma moleza. Acho que vocês puseram sonífero nesse... Não se preocupe com dinheiro. Aqui você não terá que pagar nada. Agora procure descansar. Você precisa se refazer. Tenho certeza de que quando acordar, estará se sentindo bem melhor. Dominado pelo sono e pela fraqueza, Alberto se viu obrigado a obedecer à enfermeira. Aos poucos sentia todo o seu corpo amolecer como se estivesse dopado. Antes de fechar os olhos, porém, ainda conseguiu fazer um pedido à enfermeira. Aqui não tem um telefone. Minha mulher se chama Lenita e precisa saber que eu estou aqui. O número do telefone... Ele adormeceu antes de terminar a frase. Elisa o cobriu com cuidado, recolheu o copo e saiu do quarto. Naquele dia, Lenita, Juliana e Felipe acordaram extremamente bem dispostos. Todos tinham a certeza de que haviam sonhado com Alberto, embora nenhum deles se lembrasse de muitos detalhes do que efetivamente acontecera. Depois de muito conversarem a respeito... Bem, agora vamos tomar o café da manhã. Amanheci faminta. Eu também. Me passe a jarra de suco, Ju. Após o café da manhã, Juliana e Felipe foram tomar banho. Lenita pegou o jornal e começou a selecionar anúncios de emprego. Tinha feito 3 anos de faculdade de letras, pretendia se especializar em português e inglês, mas quando faltava apenas 1 ano para terminar o curso, engravidara de Felipe. Na época, foi a maior confusão. Ela namorava com Alberto havia apenas alguns meses e vivia no Rio de Janeiro com uma tia, a tia Geninha, então uma velhinha já bem caduquinha que era irmã de sua avó materna. Seus pais, Conrado e Celina, viviam na Inglaterra já há 10 anos, onde ele trabalha até hoje como diplomata, e for um custo convencê-los para que a deixassem voltar ao Rio para completar seus estudos. Embora nunca tivesse experimentado dificuldades com a língua inglesa, Lenita, que sonhava um dia se tornar escritora, não conseguia escrever tão bem em inglês quanto em português. Por isso insistira tanto em voltar ao Brasil. Acreditava que no curso escolhido poderia aperfeiçoar simultaneamente seu inglês e seu português, e argumentava com o pai que não fazia sentido permanecer na Inglaterra para aprender a escrever melhor em seu próprio idioma.
Como o pai não admitisse, em hipótese alguma, que ela morasse sozinha numa cidade como o Rio de Janeiro e não lhes restasse nenhum outro parente vivo no local escolhido, a única solução foi apelar para a velha e boa tia Geninha, que a acolheu prontamente com todo o carinho. Quando Lenita engravidou, tia Geninha prometeu guardar segredo, mas como sua esclerose já andasse bastante adiantada, não foi capaz de manter a promessa por muito tempo. As cenas vividas, então, surgem à memória de Lenita. Ela acabou contando tudo para minha mãe por telefone, numa tumultuada tarde de domingo. Quando voltei para casa naquele dia... Tia, o tempo está mudando. Acho que vamos ter chuva até o final da... A senhora está chorando, tia. O que aconteceu? Ah, Lenita, querida, acho que aprontei uma confusão dos diabos. Tomara que Deus me castigue e me leve deste mundo. Do que a senhora está falando? Não estou entendendo. Sua mãe ligou da Inglaterra. Conversamos um pouco e de repente eu... A senhora... O quê? Eu contei a ela que você está esperando um filho. O quê? Eu esqueci que não podia contar. Eu não acredito. Por que é que em vez de esquecer que não podia contar, a senhora não esqueceu o que não podia contar? Desculpe, Lenita, desculpe. Que irresponsabilidade, tia. A esta altura, mamãe já contou tudo ao papai. Tenho certeza que amanhã mesmo eles estarão no Brasil e vão trucidar o Alberto. Acabamos de apresentar... O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.